Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o modo como certos livros se intrometem nas nossas vidas e nunca mais nos abandonam. Esta semana recebemos José Eduardo Agualusa, um dos mais reconhecidos autores contemporâneos de língua portuguesa. Nascido na cidade do Huambo, Angola, em 1960, chegou a estudar agronomia, mas depressa se dedicou em exclusivo ao mundo das letras. Foi colaborador do Jornal Público desde a primeira hora e manteve sempre um pé no jornalismo como cronista. Publicou cerca de 30 livros nos mais variados géneros: romance, novela, contos, crónica, teatro, literatura infantil. A tradução para inglês do seu romance Teoria Geral do Esquecimento chegou este ano à shortlist do prémio Man Booker International. É ainda um dos curadores do Festival Literário Fólio, em Óbidos, que começa na próxima quinta-feira, dia 22 de setembro, e se prolonga até 2 de outubro. Olá, José Eduardo. Olá. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá. Obrigado. E vamos começar com uma escolha, a primeira escolha que tu fizeste, que será sempre a minha primeira escolha. Eu, aliás, se voltar a fazer aquela coisa de enviar uma sonda para o espaço, com assim, uma espécie de recolha das melhores obras da humanidade, no campo da literatura eu escolheria este livro, que são as ficções do Jorge Luís Borges. É um livro pelo qual eu me apaixonei loucamente e ao qual volto muitas vezes. E no teu caso, como é que a paixão começou? Neste caso eu lembro-me bem, às vezes a gente não se recorda, porque já foi há muito tempo. Eu estudava agronomia naquela época e tinha um amigo que lia mais do que eu e que na verdade me indicava livros. E foi ele que me apareceu com este livro que eu não conhecia, com este autor que eu também não conhecia, e lembro-me que foi realmente uma paixão imediata, não é? E fui à procura do que havia então do Jorge Luís Borges. E foi um arrebatamento, quer dizer, acho que o que me fascinou foi essa mistura, por um lado, dessa arte de contar histórias e do fantástico, etc., mas também com a precisão da linguagem, não é? Aquilo foi realmente um arrebatamento, foi assim, com certeza uma das maiores paixões literárias. Quando tu me falaste nisto, os 3 livros na verdade foram os livros que me vieram à cabeça imediatamente, não é? Assim, de repente. Provavelmente são um pouco óbvios, não é? Este caso. São óbvios, para quem gosta. São essenciais, não é? Exato. E tu discutiste na altura o livro com esse teu amigo? Sim. Era também estudante de agronomia? Não era um amigo de infância, na verdade. Uhum. E continuas a recorrer a amigos como sugestões? Claro, não é? Eu acho que ainda... Hoje em dia, se calhar, até são mais escritores que te sugerem. Não é? É verdade. Pois, também, talvez porque eu também tenha mais amigos escritores, não é? Mas sim, claro, eu acho que e escritores são grandes leitores sempre, não é? Ou devem ser. Ou devem ser. Eu acho que são sempre. São sempre. Senão não são verdadeiramente escritores. Sim. E claro que o bom é descobrir coisas novas, não é? Coisas que, coisa que a gente não está à espera. É cada vez mais raro encontrar um livro que ainda nos surpreenda, não é? E que nos arrebate. Mas acontece, felizmente. Dizias que quando chegaste ao Ficções, esse teu amigo era um leitor um bocadinho melhor, lia mais do que tu. Isto foi uma porta de entrada para tu também começares a ler mais? Não, já lia bastante naquela época, não é? Eu até acho que naqueles anos lia mais do que agora, não é? Na minha adolescência e depois na faculdade. Uma questão de tempo, não é? Disponibilidade. É uma questão de escolhas também, não é? Porque de poder fazer escolhas naquela época, não é? Sim. Já tinhas menos tentações, não é? Olha, não fui menos tão convites, menos aluno, propostas. Provavelmente, não é? Mas, e li mais, fiz outras coisas enquanto estudava em vez de estudar agronomia. Nós agradecemos. Mas sim, mas lia muito. Foi um tempo de grandes descobertas para mim, foi. Olha, aliás, a outra escolha, vamos falar a seguir, foi da mesma... Foi nessa altura. Foi nessa altura também. E tu depois também te tornaste um evangelizador borgesiano, ou seja, também tentaste convencer outras pessoas. Porque aconteceu-me isso. Sim, claro. Também me foi sugerido, eu apaixonei-me e depois... Sim, mas quando tu te apaixonas muito por um escritor é isso que acontece, não é? É uma coisa, tem esse lado. Tentas convencer as outras pessoas a descobrirem também. Exatamente. A gente acaba por oferecer os livros, indicar e um pouco chato até, não é?
E o Ficções tem 2 livros dentro do livro, não é? E para mim funciona um bocadinho como aquele álbum perfeito, em que todas as canções, neste caso todos os contos, são perfeitos à sua maneira e são muito diferentes uns dos outros. E ao longo do tempo acontece-me ter um preferido diferente. Já foi o Pierre Menard, já foi a Biblioteca de Babel, já foi o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. No teu caso, qual é o teu conto preferido? Eu acho que tem um conto que obviamente é um conto que me marcou muito, que é o Funes, o Memorioso, né? Que tem, fabuloso. Aquele homem que tem a memória de tudo. Exatamente. Não é capaz de esquecer nada. Eu acho que é um conto que marca muito, por exemplo, o Vendedor de Passados, né? Aliás, o Vendedor de Passados é um conto, é um romance de homenagem ao Borges, né? O Borges é a Osga, né? E não é por acaso, é porque realmente eu lhe devia isso, né? Acho que eu sou muito devedor da obra do Borges e em particular desse conto, mas já outros. Eu gosto muito daquele conto também das ruínas circulares. Sim, que é um conto extraordinário, de facto. É muito bem feito, não é? Quer dizer, aquilo é tudo muito. Mas é incrível, porque se tu fores fazendo a lista dos contos, todos eles são maravilhosos. Num livro de contos, normalmente há sempre um ou dois que são menos bons, mas ali são todos muito bons, é verdade. Não, esse eu também qualquer concordo um deles contigo. Acho teria dado sentido à eu obra. Acho que quem escreve contos Borges, tem que ler aquele livro, não é? Eu não fiz muito, mas fiz algumas oficinas literárias de conto e evidentemente vou sempre a este livro, porque eu acho que este livro é essencial. Não se pode querer escrever contos sem ler as ficções de Borges, não é? Passamos para a tua segunda escolha, que também foi lida então na mesma altura. É verdade, foi na mesma altura, eu não sei precisar o ano, mas foi quando o livro surgiu em Portugal, não é? E eu creio que também era ainda estudante de agronomia também, não é? Esse livro foi importante porque, bem, agora no domínio da literatura de viagens já é um livro absolutamente na Patagónia do Bruce Chatwin. E no domínio da literatura de viagens já é outro livro absolutamente essencial, não é? Quer dizer, acho que também não se pode querer escrever literatura de viagens sem ler na Patagónia. Já escreveste. Que eu também já escrevi e, mais uma vez, escrevi muito empurrado por este livro, não é? Pela vontade de fazer alguma coisa assim que E segues um método parecido com o dele, ou seja, de ir para um sítio e depois às tantas também, às vezes, ir falar um bocadinho. Não, até acho que faço mais isso, mas eu faço isso de forma deliberada, não é? Não sei se assumindo isso. Há elementos de ficção, não é? Sim, bem, o Chatwin depois veio-se a descobrir que muitas coisas não eram exatamente. Mas é daquelas coisas que é relevante, não é? Sim. Não é como o Kapuscinski. O Kapuscinski era jornalista, tinha mais obrigações do que o Chatwin, não é? Mas tanto num caso como no outro, para mim é irrelevante saber se aconteceu assim ou se não aconteceu exatamente assim, porque a história é tão bem contada que a gente quer que seja assim, não é? Mas ele também é um viajante literário, ou seja, ele está sempre a remeter para as referências. Sim, é verdade. Dos livros que leu, de toda, e não só de toda a cultura, porque ele também trabalhou na Sotheby's, no mundo da arte. Portanto, ele convoca esses saberes todos. Não é? Isso é mais raro, não é? Quer dizer, bem, mas lá está, o Kapuscinski também faz muito isso. Não é? Mas isso porque realmente há dois tipos de escritores, normalmente. Há o escritor de campo, não é? Que vai, que é influenciado por aquilo que vive, por aquilo que vê, e há outro que enfim, cujo território é a própria literatura, não é? Se a gente pensar no Gonçalo Tavares, por exemplo, o Gonçalo não precisa de viajar porque o seu território é a própria literatura. E há os outros escritores que se alimentam do real, da vida, da viagem, etc. E o Chatwin faz as duas coisas, não é? É uma espécie de sobreposição desses dois modelos, não é? No outro há o Paul Theroux, por exemplo, também, não é? Com um grande... mas exatamente. Mas ele também conheceu o Borges, por exemplo, não é? Ele, às tantas conta o encontro dele com o Borges. Mas achas que é essencial para o escritor, não necessariamente o escritor de viagem, ir para o mundo, andar no mundo, sujar as botas de pó e de poeira? Não acho que seja essencial. Acho que são modelos diferentes. Acho que mas são... para ti? Para mim sim, acho que sim. Para mim sim. Para mim é importante. Ou tem sido importante, não é? Sim. Também cruzando com a tua experiência enquanto cronista, achas que te alimentas também um bocadinho disso para... Muito. As histórias que ouves nas estações de comboio, muito, etc. Sim. Não, e o cronista é um exercício de disciplina e também é uma espécie, para mim foi sempre isso, não é? Sobretudo quando eu escrevia crónicas para o público, aquilo era como um bloco de notas, é como se eu fosse tomando apontamentos, tomando notas, não é? Que mais tarde utilizei em contos, nos romances, etc. Não é? E que se teriam perdido se não fosse assim.
Portanto, essa atividade enquanto cronista eu acho que pode ser importante também para um escritor. Por isso, porque por um lado é um exercício de disciplina, obriga-te a escrever todos os dias, né, regularmente. E por outro, é uma forma de não se perderem histórias, pequenas histórias, pequenos episódios, até como pensamentos. Laboratório de experimentação Exatamente, de histórias, não é? Sim, às vezes há personagens que surgem, não é? E que tu percebes que podem crescer, podem caber num conto ou num romance. Para mim foi sempre muito importante. Agora faço 2 crónicas por semana e é muito cansativo. Quer dizer, sobretudo a crónica para o Globo, que é uma crónica relativamente grande, não é? E tem aquela responsabilidade de ser um jornal que ainda vende muito. Aquilo que cansa-me, devo ser franco. E também é mais atento à atualidade e às questões políticas, etc. Mas cabe tudo, claro. Agora, depois tem essa porque é para um público brasileiro, então também há coisas que eu não posso... Exatamente, porque uma crónica, em princípio, tem que ter algum interesse para quem a lê, não é? Sim, tem que ser, então tem isso também. Não? Tu nunca tiveste propriamente um trabalho das 9 às 5, não é? Não. Sabes que trabalhei um mês numa redação. Mesmo fixo? Sim, no Jornal África. Não, trabalhei como a full time, como jornalista. E porquê que foi só um mês? Porque aquilo era intolerável para mim, exatamente. Não, eu trabalhava como louco, não é? Não ganhava quase nada. E depois descobri que fazendo 2 recensões para o Expresso ganhava mais do que trabalhando, não sei, eu trabalhava 16, 18 horas por dia. E ganhava menos do que fazendo 2 recensões para o Expresso, de maneira que fui fazer recensões para o Expresso. Foi a tua forma de fazer como o Chapman, que deixou um telegrama, não é? Dizer, vou para a Patagónia, justamente, e lá foi ele, à vida, exatamente, à literatura. Tu também... Tu foste para o Expresso. Fiquei um mês. Romances, não é? Fiquei um mês. E ainda bem, quer dizer, eu não tenho essa ideia, essa coisa, não consigo. Mas era uma ideia que tu romanceavas na tua cabeça de trabalhar numa redação? Não, foi uma experiência que tiveste de ter aconteceu. Okay. Não, aconteceu, podia ter continuado, não é? Exato. Porque também, mas isso também foi o não ter continuado foi importante depois como escritor, não é? Porque também me deu mais tempo, claro. Mas é um trabalho sem rede, evidentemente, quer dizer, até hoje vivo sem rede, não tenho muita segurança. Sem rede e sem lugar fixo, quer dizer, agora tens estado mais em Lisboa, mas já viveste em Luanda, sim, já viveste no Rio de Janeiro. Esta deslocalização, este nomadismo... Já houve um tempo em que não tinha mesmo casa, não tinha espaço físico, não é? Foi importante para mim, não é? Foi importante. Agora a tua casa é a escrita, é o único sítio. Mas eu sinto, não é o lugar. Também eu acho que é o lugar onde estão os teus livros, não é? Quer dizer, hoje tenho os meus livros em Lisboa, basicamente. Nesse sentido, então, da escrita não necessariamente só a tua, a escrita, não é? Eu acho que os livros são, não é? Quer dizer, são um ninho. Sim. Não é? São quando tu tens esta coisa que estás a às vezes desarrumado neste momento. É verdade que hoje em dia tu precisas de consultar um determinado livro ou és muito arrumado e eu não sou, não tenho a minha... E tu também já viste que nós não somos. A minha biblioteca é um caos absoluto ou quase absoluto. Sim. Portanto eu levo mais tempo a tentar encontrar o livro do que se for comprá-lo à livraria ou outro exemplar, ou se for à internet procurar um PDF do livro, não é? Portanto é o que eu faço. Mas isso não convém. Não, mas só vou porque eu tenho o livro. Isso, pronto, eu tenho o livro. Não? Aí ficas sem sentimentos de culpa, não é? Não estás a roubar ninguém. Inclusive música, deve ser das últimas pessoas que compra. Discos mesmo. Compro tudo, compro na internet. Então depois podes dar ao direito depois de piratear um bocadinho. Exatamente. Também ficas com o drama dos livros repetidos, não é? Sim, e acontece-me isso imenso de comprar livros, mas que acho que não tenho, não é? E depois encontro em casa, tenho vários, às vezes tenho vários. E o que é que fazes com eles? Mas não é só com livros, a mim acontece-me com tudo. Uma vez fui comprar um casaco e vesti o casaco e disse à vendedora: este casaco fica mesmo bem, é como se já fosse meu. E ela disse: pois, tem que o levar. E eu levei porque achava realmente que aquilo... E quando cheguei a casa descobri que tinha mais 2 iguais. Havia uma razão para tu achares que ficava mesmo bem. E com os livros e com os discos é a mesma coisa, exatamente. Acontece muito, tu comprares um livro porque, bem, isto é a minha cara, este livro vou gostar dele e tal. E depois compras e já tens o livro à espera. Não é? Tu gostas de reler, no caso, quer do Borges, quer do Chapman, estes 2 livros foram livros a que tu voltaste várias vezes. Sim. Os livros que eu gosto muito, volto. E é como voltar a uma paisagem de que se gostou e que às vezes já não é exatamente igual?
Sim, já nunca é. Mesmo o Borges, depois de tu lês muito Borges, não quer dizer que não lês com prazer sempre, lês sempre com prazer, mas já sabes os truques, não é? E é interessante isso, não é? E aí percebes a inteligência dele. Sim. E sabes as ligações, já percebes de onde as coisas começam, começas a perceber de onde as coisas vêm, não é? Porque depois também, quando tu te interessas muito por um autor, vais ler sobre o autor. Então, por exemplo, eu tenho as biografias todas. Ele fez assim, não é? Eu tenho, até por causa do Vento do Passado. Dele, percebes as opções, a ligação com a vida, exatamente. Então, e no caso do é como um familiar, é como alguém que cresceu contigo. Não sei, por acaso agora não está, mas eu tive durante muito tempo aqui uma fotografia do Borges que estava junto às fotografias da minha família e as pessoas perguntavam-me, então, e quem é aquele senhor? Eu dizia, é o meu avô. É o meu avô. De certa forma mais um avô. É mais avô do que alguns avós. Exatamente. Aliás, a primeira vez que o Zé Mário me disse isso, eu disse, é muito parecido com o Borges. De repente é que... É mesmo o Borges. É o Borges, não me enganes. E no caso do Chatwin, é um escritor da experiência. Ele conta aquilo que vai experimentando, as viagens que faz, as pessoas que encontra. No caso do Borges, é um escritor muito mais cerebral e da erudição. Sim. Em certo sentido, são escritores quase opostos. Sim. E no entanto, tu escolheste... O que falávamos exatamente há pouco, não é? Quer dizer, há os escritores de campo e há os escritores da literatura. O Borges é um escritor que vem da literatura, quer dizer, o seu território é a própria literatura internacional. A biblioteca do pai, onde ele cresceu, sim. E continua ali, não é? O seu território... Nunca saiu de lá, na realidade. São os livros. Sem dúvida. Passamos para a tua última escolha. Essa é a mais óbvia de todas. É mais óbvia de todas. Os Maias de Eça de Queiroz. Porquê que é a mais óbvia de todas? Porque é um livro, eu acho que bom, agora vamos para o espaço da língua portuguesa. Eu acho que quem escreve em português tem que ler os Maias. E na verdade foi a minha primeira grande... Mesmo quem não escreve, toda a gente mesmo quem não escreve. Mas curiosamente não se lê tanto, não é? Fora da língua portuguesa, o Eça não é tão conhecido, infelizmente. E também não está muito disponível, o facto é esse, não há muita, não se vê o Eça noutras línguas. Mas foi a minha primeira paixão literária, foi a minha primeira grande paixão literária, foi aquele, os Maias, foi aquele livro que me deu vontade de escrever, de ser escritor. Ainda em Angola? Sim. Enquanto ainda estavas em Angola? Sim. E quem é que te apresentou? Minha mãe. Minha mãe era professora de português. E também cresci com uma boa biblioteca, tive essa sorte. Mas foi um daqueles casos em que o livro estava disponível e tu chegaste lá por ti? Não, acho que foi a minha mãe que me indicou. Que te indicou, que tinhas de ler aquilo. E depois o que é que te atraiu? É bom quando tu também apresentas. Hoje mesmo eu tenho um sobrinho que lê bastante, está agora com 16 anos. E hoje está lá em casa e hoje ele lê muito, mas hoje não tinha nenhum livro para ler. Eu disse, então deixa-me dar-te alguns livros, e dei-lhe os 100 anos de solidão, e ele não tinha lido 100 anos de solidão. Isso deu-me uma alegria muito grande, pensar agora vou ser aquela pessoa de quem ele se lembrará sempre. E sobretudo porque fui eu que lhe dei a ler os 100 anos de solidão, de ainda não ter lido. Eu adorava às vezes, maravilhoso, eu também poder pensei entrar aquela primeira edição do gelo logo na primeira página, dos ovos dos dinossauros, que é uma coisa extraordinária. Poder entrar virgem num livro, não é? Exatamente. Ser virgem de um livro. E agrada-me essa ideia de pensar que daqui a muitos anos ele ainda se lembrará que fui eu que lhe dei a ler. Tu lembras que foi a tua mãe que te deu a ler os Maias? Exatamente. E o que é que te atraiu nos Maias? Nos Maias, eu acho que o que me atrai mais no Eça de Queiroz é a ironia, realmente. Quer dizer, eu continuo a ler os Maias e a rir às gargalhadas, não é? Com alguns episódios. Então acho que é a ironia. É isso. É curioso que Os Maias é talvez um dos livros mais escolhidos pelas pessoas que passam aqui pela Biblioteca de Bolso. Lamento. No entanto, era isso que eu te ia dizer, no entanto, todos têm uma história diferente e paixões diferentes e aproximações diferentes ao livro. Tu tinhas alguma personagem preferida? Identificavas-te com alguém? Conta-me um bocadinho. Eu acho que também é óbvio, eu identifico-me com o João da Ega, evidentemente, não é? Que é a figura mais divertida do livro, não é? E gosto muito daquela cena do duelo, não é? Quando o João da Ega vai visitar o Salcedo, não é? O Dama Salcedo, para propor um duelo com o Carlos da Maia. Curiosamente, nunca ninguém escolhe o Eusébiozinho. Aquele... Não sei porquê. Não sei porque também não percebo. É uma das personagens mais irritantes da literatura portuguesa.
Coitado. Um dia isso era um desafio para um. Mas para o Damas é interessante. O Damas é uma figura muito interessante. Mas era interessante um romancista inventar um romance em que sobre o José Vizinho fosse a versão do José Vizinho. O triunfo do José Vizinho. Porque tu também já fizeste isso. Há depois uma espécie de spin-offs do Eça de Queiroz e dos Maias, não é? Porque de facto é um universo tão rico. É verdade. Que podemos imaginar o que é que seriam aqueles personagens. Podemos contar aquela história a partir de todos os outros, não é? Na perspectiva de cada um dos outros personagens, não é? E será sempre uma história diferente. Sim. Ou do brasileiro. Sim. É? Maria Eduarda, por exemplo. Pois, mas do marido da Maria Eduarda é fabuloso, não é? Quer dizer, ser ele a contar a história, porque é um personagem muito interessante, não é? Como os grandes livros quase sempre, é um livro inesgotável nesse sentido, não é? Embora é um livro que a gente a cada leitura redescobre, sem dúvida. E é completamente atual. Completamente, sim. Aliás, é impressionante. Eu acho que o mais perturbador é perceber o quanto ele ainda é atual, não é? Sim. Por exemplo, no que diz respeito à política, aos políticos e à forma como ele troça dos políticos, como esse universo ainda é atual. Isso é que é até um pouco assustador, não é? Tantos anos depois. E no Brasil, tu disseste que o Bessa, infelizmente, fora do espaço de língua portuguesa, no Brasil já era antes, não é? O Brasil, ainda no tempo do Essa, ainda o Essa era vivo. E o Essa já era lido e cultuado no Brasil, não é? Eu lembro-me de ter sido convidado já há muito tempo por grupos de leitores do Essa, não é? Que fazem, por exemplo, jantares inspirados nas obras do Essa, etc. E, portanto, isso é uma coisa que existe. Com os pratos, esse tipo de agremiações queirusianas é uma coisa que existe muito no Brasil. E não sei agora entre os leitores mais jovens como é, será mais leitores já mais velhos, mas existe esse culto do Essa, ainda existe. E achas que faz falta no século XXI um Essa do século XXI? Faz muita falta isso, assim. Não, aliás, é muito curioso e até um pouco estranho que não haja nenhum escritor português contemporâneo que se possa considerar um herdeiro do Essa, não é? Mas naquela época dele também não havia. O Essa é um caso isolado, não é? Não se percebe de onde ele veio sequer. Sim. Não é? Sim, porque é não, mas é mais estranho não ter deixado descendência literária, é verdade. O Borges tem imensos epígonos, tem exato. Filhos, netos e bisnetos, mas de facto o Borges tem pelo mundo todo, é verdade. E o Borges era um admirador do Essa. O Borges tinha uma biblioteca muito pequena em casa. E ia-se desfazendo os livros, mas o Essa era dos livros que ele manteve sempre na sua biblioteca. Sim, e isso compreende-se, faz sentido, não é? Não, é verdade, mas já há casos assim, não é? No Brasil, se pensares um escritor que teve um sucesso internacional enorme, como Jorge Amado, não teve seguidores, ninguém seguiu aquele filão enfim, daquele universo mágico africano que o Jorge Amado explorou, não é? Sim, exato. E é muito estranho, porque teve um sucesso internacional enorme, etc., mas ninguém seguiu. Às vezes é o próprio sucesso que condena, não é? Achas que mata tudo à volta para que possam surgir? Não sei, acho que as pessoas não se sentem. Não consigo perceber. Porque eu considero-me um herdeiro do Essa nesse sentido, que sou. Acho que até se percebe nos meus livros um pouco isso também. Não é? Mas tu conseguiste um feito raro e importante, que é furar a barreira da língua inglesa, porque muita dessa dificuldade de internacionalização tem a ver com o não chegar à língua inglesa, porque de facto são traduzidos muito poucos livros da língua inglesa, e tu conseguiste vencer, e este ano o teu livro esteve mesmo na shortlist, muito reduzida, com outros grandes nomes. Isso para ti e para a tua carreira achas que foi muito importante? Foi, claro, quer dizer, o meu livro, os 2 livros mais traduzidos são livros que estiveram, quer dizer, é o Vendedor de Passados, né, que ganhou o Independent. O tal borgesiano, não é? E o borgesiano, exatamente. E agora a Teoria Geral do Esquecimento, que teve na shortlist. Então, não essas coisas... Ali funciona, realmente, isso funciona. Teres um livro que ganha o Book ou um prémio como o Independent, funciona muito para as traduções, não há dúvida nenhuma, isso funciona realmente. Esse caminho. E curiosamente a Teoria Geral do Esquecimento faz lembrar o Funes memorioso. Sim, também é muito, tem muito a ver. A memória é um dos teus temas. É verdade, é um tema recorrente, sem dúvida. Sim. Memória, questões de memória, porque as questões de memória estão todas elas ligadas a questões de identidade, de construção, reconstrução de identidades, etc. Isso
sempre me interessou, não é? Então, sim. Nós é que vamos manter a nossa memória e relembrar que Ficções, de Jorge Luís Borges, está publicado pela Quetzal, com um preço de 14,40€. Na Patagónia, de Bruce Chatwin, também da Quetzal, Não disponível... foi de propósito. É a minha editora, mas, É a tua editora. mas Não foi juro um frete, que não foi um frete. Ninguém me pediu para fazer isto. Até porque estes livros já tinham sido publicados antes, noutras editoras. Já, verdade? já. O Na Patagónia está disponível por 15,50€. Voltamos a referir na Quetzal, para quem não... Por acaso, quem não o Na esteja- Patagónia foi na Quetzal Foi na mesmo. Quetzal, Foi na Quetzal mesmo, Com é aquelas verdade. capas lindas. Não, estava a que referir-me ao tinham- Borges, Sim, estava a mais referir-me ao pequenos. Borges. Não era a Quetzal, evidentemente, Não, esta não. Quetzal, mas era a Quetzal. Mas já era a Quetzal, é verdade. Os Era da Maias... Maria da Piedade Ferreira. O Maria da Piedade. Exatamente. Exatamente. Os Maias de Essa de Queiroz, existem várias versões, várias editoras. Há o clássico que habita em muitas das nossas casas, da coleção dos livros do Brasil, e até edições mais cuidadas, como a da Tinta da China. Os livros oscilam entre os 7 e os 17€, portanto há para todas as carteiras. Nós não nos escutamos por aqui, voltamos para a semana com um novo convidado. Não se esqueçam que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Passem pela nossa página do Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, onde gostamos sempre de receber mensagens e de saber as vossas opiniões sobre os programas. Aproveitem este grande festival que é o Fólio, em Óbidos, e os escritores que vão por lá passar. Podem encontrar a programação online e, se estiverem atentos, também nos poderão ver por lá. Obrigada, José Eduardo, por teres vindo. Obrigado. Até para a semana para quem nos ouve. Até para a semana.